Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião doutrinária de sábado à noite. Preparemos para a prece de abertura dos trabalhos. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino amigo, apontamos os nossos pensamentos na vossa direção, ainda com muita sofreguidão, fruto das nossas ansiedades, dificuldades naturais do nosso estado evolutivo, ainda muito mais próximos da animalidade do que da espiritualidade superior. Neste esforço, Senhor, quando não logramos atingir as cumeadas do vosso amor, então resta-nos apelar para a vossa misericórdia, para que possa a vós, então, se estender até nós, alçando-nos por alguns instantes na vossa direção, permitindo-nos aurir o vosso psiquismo divino, apacentando as nossas almas, dulcificando as emoções e dando-nos a mansuetude que provém de vós. Abastece-nos, Senhor, com o vosso amor e permita-nos uma reunião em paz, consoante os vossos ensinos, o vosso Evangelho e a vossa moral cristã. Abençoa-nos, sê conosco, hoje e por todo sempre, que assim seja. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita felicidade. Hoje temos o prazer de receber em nossa casa a nossa consoror Euda Cume, a nossa irmã que realiza um movimento espírita muito significativo na Alemanha. Ela tem representado nos últimos anos o devotamento, a facilidade para divulgação. E antes da pandemia, era a pessoa que se encarregava de fazer não somente a nossa programação na Alemanha, mas também de nos acompanhar por diversos países, através do seu devotamento e fidelidade. Euda é mineira, fala o alemão com sotaque perfeitamente mineiro. Ela mantém em casa um grupo de crianças que orienta, e o nome dela é muito interessante, porque em alemão, como se sabe, soa como oi. Então as crianças chamam Oida. Eu aprendi com as crianças e não acerto chamar Euda, só chamo Oida. Aqui está nossa querida Oida, uma trabalhadora dedicada, tem participado do movimento pós-pandemia, o movimento dirigido pelos irmãos da AME,
AME Brasil, Associação Médica Espírita, tanto em Frankfurt como em outras cidades. Também Assis, no trabalho comovedor diante da tumba de São Francisco. Ontem foi a data do seu nascimento e nós nos referimos, embora rapidamente, na reunião de quinta-feira, a esse pai da ternura, esse símbolo da bondade, da caridade, que a todos nos sensibiliza 1000 anos depois do seu nascimento. Mas estávamos pensando a respeito de um tema que nos interessa a todos nós, o tema da felicidade. E a felicidade é uma questão muito debatida na filosofia, desde o classicismo de Atenas, mais tarde de Roma, e as várias correntes que surgiram através da história, como também da psicologia, essencialmente na busca do equilíbrio emocional. A felicidade é a meta de todos nós, mesmo aqueles que não entendem filosoficamente a felicidade, têm a sua maneira, a sua filosofia existencial na busca da felicidade. Nós vamos repassar ligeiramente algumas opiniões clássicas, como, por exemplo, de Montaigne, na França. Ele dizia que a felicidade é a ciência de servir, quando a maioria do pensamento estabelece que a felicidade é um prazer pessoal, sem dúvida. Mas o que importa aqui, quais os fatores que nos levam a esse prazer individual e coletivo. A sociedade, por um todo, sempre buscou entender o que é realmente a felicidade. Por exemplo, Sêneca, no passado remoto, dizia que a felicidade era a arte de compreender-se a si mesmo, fazendo bem para todas as criaturas. Verdadeiramente feliz era aquele que não tinha uma camisa para vestir, mas tinha o ser vestido de amor e de ternura. O pensamento de Sêneca é correspondente ao período de Epicuro, o grande filósofo grego, que estabelecia ser a felicidade um estado de beleza. Daí foi cunhada a palavra hedonismo. O hedonista é aquele indivíduo que se preocupa em ter, possuir, gozar. E a realidade do ter tornou-se, na filosofia grega e mais tarde em todo o mundo, um objetivo essencial da criatura humana. Hoje poderíamos dizer que esse ter corresponde ao capitalismo. O capitalismo, dito pelos socialistas, é a doutrina infeliz de possuir sem se preocupar com os demais. É a posse arrebatadora que nos induz a um estado de alegria. No entanto, além da definição, nós podemos examinar a felicidade do ponto de vista hedonista sob 2 aspectos. O aspecto do ter cada vez mais, e da insatisfação, apesar de ter. Então, aqueles que se opunham ao pensamento hedonista diziam que a felicidade não pode ser o ter, porque todo mundo que tem possui medo
de perder a posse. E a posse se apresenta de uma forma muito singular. A posse possuída, eu possuo muito dinheiro, que assim seja, e a posse possuidora, a pessoa que é escrava daquilo que tem. Então é muito comum o possuidor ser possuído pela posse que eu detenho na ambição de ter. Vai ser um pouquinho confuso o jogo de palavras, mas a gente vai acompanhar bem, com facilidade. E até hoje, nós somos educados socialmente para ter vergonha, para ter dignidade, para ter honorabilidade. Mas esses valores são metafísicos e dependem muito de outros valores. Ter dinheiro, ter saúde, ter paz no coração, ter uma longa vida. Afinal, a ONU prevê que nos próximos 10 anos, a humanidade terá 1 bilhão de pessoas maiores de 100 anos. Aleluia. Eu estarei lá, porque eu já estou com 97. Faltam somente 3. Toda vez que eu abordo o somente, eu me recordo de uma experiência pessoal que tive numa cidade de Santa Catarina. Era uma conferência numa cidade muito produtiva e a conferência foi muito anunciada. Então, a hora aproximada, eu me dirigi com meus amigos que me hospedavam ao local da conferência. E encontrei uma pessoa ansiosa. Naquele tempo, ser ansioso era muito raro. Hoje é muito difícil quem não é ansioso. Todos nós somos ansiosos. Alguém aí está dizendo, será que vai demorar muito a palestra? Vai. Tiro logo a ansiedade. Pode tranquilizar que até às 6 não acabamos. Portanto, a ansiedade pode acalmar. E então, quando eu cheguei, fui discretamente me aproximando do palco, porque não tem nada mais constrangedor, pelo menos para mim, do que atravessar um salão muito cheio e alguém ter a ideia infeliz de bater palma. Então eu olho para um lugar para outro, eu posso estar batendo palma e olhando para mim e rindo. Eu estou trêmulo, e aí faço de conta que não estou rindo, porque me leva a uma marca infanto-juvenil. Eu sou de uma cidade, Feira de Santana, na qual não se realiza o carnaval, para permitir a Salvador que venha competir com a primeira cidade do estado da Bahia. Bem se viu que eu sou perfeitamente feirense. E então, Feira de Santana faz a micareta, ou micareme, como se queira. E então, eu me recordo que, estando em Feira de Santana, numa época de micareme, nós, aqueles que vinham a Salvador, e também nós outros, sempre aguardávamos com certa ansiedade a data da micareme para fazer algo que competisse com Salvador, o que nunca se conseguia, mas a gente fingia de conta que havia tido lucro com a nossa expectativa. E então eu guardei algumas coisas perturbadoras. E uma delas é que eu aguardei a oportunidade da micareme. Naquele tempo, que era um tempo naturalmente gentil e bastante ingênuo, a gente colocava as cadeiras na rua. Hoje a gente não coloca na rua nem pensamento, porque se colocar o povo leva para casa e a gente fica sem pensamento. Mas colocava cadeiras, nós nos sentávamos, havia o corso. Para quem não sabe o que é, o corso era um desfile de automóveis
com as pessoas dentro do automóvel, e a gente dava adeus. Era o máximo. Tinha o desfile, as rainhas, as princesas. Meu Deus, não havia trio elétrico, que foi uma punição que a divindade nos deu. Porque o trio elétrico, quando sacode, ninguém para de pé. É a tradição. Mas então, eu estava esperando o desfile de mascarados. Naquele tempo as pessoas se mascaravam. Hoje não precisam, já vivemos mascarados. São os dias de tirar a máscara. Então, nos dias de carnaval, nós demonstramos o que somos mascarados durante o ano. E então as pessoas pegavam uma meia feminina, cobria o rosto, fazia lá uns buracos, e estava mascarado. E havia uma tendência incrível de homens se travestirem de mulheres. Raramente as mulheres se travestiam de homens. Coisa interessante. Pois bem, e havia disputas, havia aquelas coisas todas, os homens muitíssimos másculos, e o carnaval, e eu estava em pé, olhando o desfile. Eu estava na primeira série da escola normal rural de Feira de Santana. Aliás, a única que havia no interior. E então, de repente, eu vi uma baiana, mas de uma beleza ímpar, com tamancos, com a cabeleira cuidada por detrás de um laço muito bonito, uma roupa branca, a saia impressa. Meu Deus, eu parei, eu era muito jovem, tinha 12 anos, parei e fiquei deslumbrado com aquela figura que vinha do cinema, parecia que era Broadway. E então fiquei olhando, e a baiana deu uma olhada de lá, eu tremi nas bases. Eu digo, meu Deus, como pode ser tão bonita? Um leque, e aquele jeito enorme do tamanco holandês, e veio da minha direção. Eu fui ficando nervoso, com medo, porque eu ainda não havia tido namorada, embora já soubesse o que era namorar. Só que eu não sabia como é que namorava. Mas todo mundo falava em namoro, eu me preparei também para o namoro. E então lá veio a baiana, com a máscara feminina, aquela máscara da meia, e chegou bem junto de mim, me olhou e perguntou assim, você me conhece? Também mudava de voz, era uma voz fanhosa. Você me conhece? Eu aí olhei deslumbrado e conheci. Eu olhei nos olhos e conheci. Aí eu olhei assim e disse, conheço. Quem é? Eu não tive coragem de dizer. Era meu professor de matemática. Mas meu professor de matemática era um professor que eu tinha horror. Até hoje eu não sei calcular, isso é, aritmética, não sei. Porque ele era um péssimo professor de matemática. Ele chegava um quadro de giz, resolvia o problema e então dizia assim, na próxima aula os senhores vão resolver um outro problema. Mas não dizia como era que resolve. Ele chegava e resolvia, olhava, ria, porque ele ia dar uma porção de zero, e eu estava incluído nisso. Felizmente, eu nunca tive zero, mas fiquei bem perto. E então eu tinha um horror, e por consequência, um horror à matemática. Eu só pude ler até equações de segundo grau. Daí por diante, mas eu não entendo nada. E quando eu chegava em geometria, eu só faltava morrer de angústia. E então, aquela expectativa, quando eu vi meu professor de matemática com aquele traje todo, eu digo assim, meu Deus, naquele tempo não era coisa muito boa, não. Hoje é muito elegante, mas naquele tempo, há 50 e poucos anos, era um pouquinho embaraçoso, principalmente em cidade do interior. E aí a baiano, foi adiante, quebrando, e eu dizia assim, como é que pode? Eu nunca tinha visto uma aves rara. E no dia seguinte, quarta-feira de cinzas, era matemática, a primeira aula, 8 da manhã. Ele entrou de gravata, o seio carregado, e chegou e botou uma equação de primeiro grau. Eu sabia mais ou menos, não tinha segurança, mas eu acho que eu sabia. Ele então olhou assim para todo mundo
e diz: hoje nós vamos estudar equação. Não é, Divaldo? Eu digo: eu não sabia se esse senhor, essa senhora, eu não sabia o que fazer. Aí eu tive uma ansiedade, eu digo assim: tomara que eu morra antes de dar a resposta. Ansiedade. Hoje, ser ansioso é elegantérrimo, porque é um produto pós-traumático da nossa epidemia, ao lado dos denominados transtornos emocionais. A ansiedade, o medo, a angústia, a depressão, o suicídio, são fatores que defluem daquele estágio de medo a que fomos levados pela pandemia dos seus primeiros dias. Então, naquele momento da história, dizia-se que a ansiedade por ter levava o indivíduo à infelicidade de ter. Surgiu na literatura de quadrinhos a história do Pato Donald e o tio Patinhas. Todos aqueles que são da minha idade devem lembrar do tio Patinhas, o homem mais sovina do planeta, que através da moeda número 1 adquiriu uma fortuna colossal. E ele tomava banho no seu cofre de moedas de ouro. Tio Patinhas é o exemplo do pensamento grandioso de Epicuro. Ter, mas tio Patinhas nunca era feliz. Donald, o sobrinho, que era um perfeito gozador, estava no outro lado, quando foi apresentado de uma maneira muito gentil por Diógenes, outro pensador, que a verdadeira felicidade é não ter nada. Porque quem não tem nada, quando ficar infeliz, não é problema, ele já era infeliz. Então não há nenhum problema, se ele perder o pouco que tem, ele está acostumado. Mas será que aquele que não tem nada é feliz? Porque o nosso existir impõe-nos algo que é indispensável para viver, e sem ter não pode viver. Então, o que seria a felicidade? Zenão de Cício, o notável pensador, 400 anos antes de Jesus, asseverava que é necessário o indivíduo despreocupar-se totalmente com a posse. Ele deveria ter um estado de beleza interior e nada mais do que isto. Mas a verdade é que há em nós um impulso para avançar. É naturalmente a faculdade do sobreviver, que através do instinto da sobrevivência ofereceu a ciência e a arte de multiplicar valores para poder ser feliz. Porque a partir do nada que o nosso planeta estava na sua fase de evolução, o Pithecanthropus erectus começou a manter-se de pé, eliminando a cauda do próprio Pithecanthropus, a trepar nas árvores, a imitar os pássaros, começando a desenvolver as cordas vocais através da imitação do canto que ele vem dar, a presença da palavra, que leva as furnas para fazer as escritas rupestres, para deixar o legado. Este símio com aspecto humano das raças Grimaldi oferece agora a nossa perspectiva do futuro. Notemos que nas escritas rupestres a preferência é de animais, durante aquele período mais difícil, porque o primeiro período da nossa vida, da furna, desenvolveu em nós a primeira emoção. Nós éramos apenas instinto, comia, dormia, fazia sexo, mas não sabia por quê. Eram impulsos automáticos do fenômeno
vitae. Mas na furna, de repente, nós percebemos que a pessoa que estava conosco caía, se decompunha, mas nós não sabíamos o que era, porque ainda não pensávamos. De repente, entrava uma fera e devorava os que estavam lá dentro. De outras vezes, entrava um biótipo diferente e matava. Então, a primeira emoção que o Pithecanthropus erectus teve foi o medo. Até hoje nós temos medo. Por mais que mascaremos, nós temos o medo. O Pithecanthropus erectus, com medo, percebeu que naquela furna ele tinha que arranjar um jeito de sair para um lugar em que tivesse portas, aberturas, para fugir à contingência da morte. Foi, portanto, a necessidade da sobrevivência que desenvolveu uma emoção. Ele foi para as palafitas, as casas construídas nos lagos, à borda dos mares, nas lagoas, de onde ele tinha uma visão de 360 graus. Ele podia ver quando vinha alguém e fugir pelo lado oposto. Então, esta foi a primeira emoção. Mas ele notou que mesmo aí ele podia ser vítima, porque o instinto de conservação da vida ensinava a matar, porque é uma herança da seleção natural dos alimentos. Para vivermos, temos que matar alguma coisa. A coisa morre em função da nossa vida, seja qual for o tipo de alimentação. Então, surgiu um segundo fenômeno emocional. Surgiu a ira. Toda vez que algo se nos apresenta desafiador, nós temos uma descarga de adrenalina da glândula suprarrenal e então nós enfurecemos. A ira é o inimigo terrível, que na Bíblia está apresentada também como a ira de Deus. Deus é transformado no indivíduo que, ao ser desgostado, ele se ira e pune o indivíduo. Entre essas duas emoções estão em nós. Iramos-nos por coisa nenhuma. Uma pequena contrariedade é motivo de uma exacerbação, porque ainda há predominância da natureza animal sobre a nossa natureza espiritual. A terceira emoção foi uma emoção derivada também do instinto gregário. Nós nascemos para viver juntos, uns dos outros. E, tecnicamente, todo indivíduo que se isola padece de um transtorno esquizofrênico de comportamento. Quando a pessoa diz, eu não gosto de viver com ninguém, eu gosto de viver sozinho, é porque ele tem um distúrbio de natureza emocional, não confia, portanto, ele tem medo, qualquer coisa ele se irrita, ele entra aí no terceiro fator, que é o amor. O amor é o bálsamo que a natureza, em processo de desenvolvimento, colocou em nosso instinto para nos tornar seres pensantes e descobrirmos a beleza da vida, que consiste não somente na felicidade, mas na busca da felicidade. Vicente de Carvalho, o poeta brasileiro, tem um poema muito lindo sobre a felicidade que eu sintetizo das seguintes palavras. A felicidade é um pomo que pomos aonde não estamos e sempre estamos no lugar em que não há pomos. Por exemplo, quem mora em Salvador, cidade mística, adoraria conhecer o dinamismo de São Paulo. Quem mora em São Paulo, a cidade de concreto, adoraria a magia do Pelourinho. Mesmo que na descida seja roubado, não faz mal, mas ele visitou o Pelourinho. E assim há esse jogo de emoções.
o instinto procurando outro, o novo, e a emoção do prazer. Então, a felicidade é mais denominada como resultado do prazer. O prazer de estarmos aqui, certamente, nos dá uma felicidade. A felicidade, então, são folguedos do prazer. Deitamos sorrindo de felicidade. Hoje foi um dia maravilhoso e temos um pesadelo, um boi correndo atrás de nós, e na hora que vai nos pegar, nós acordamos, aí dizemos, é uma desgraça. Toda vez que eu estou feliz, o boi me aparece. É um conflito psicológico na área da sexualidade. Então, quem sonha com boi, mate o boi. Não deixe o boi lhe pegar. Na hora que o boi vier mesmo, Pai nosso que estás no céu, se livre do boi, porque é um sonho recorrente de distúrbios de natureza emocional. Dessa forma, é natural que as emoções sejam derivadas do equilíbrio dos nossos instintos, porque é o meu instinto de fúria que me dá tranquilidade quando eu trabalho a vida interior. Então, o que é a felicidade? Sócrates dizia, a felicidade não está fora, está dentro de nós. E é por isso que, em grego, educar, educere, é penetrar, não é transmitir, é penetrar no indivíduo para arrancar o que ele tem dentro. Daí a educação formal não é a transmissão de ensinamentos domésticos, é a convivência doméstica no lar, que faz nós recalcarmos o nosso temperamento de outras vidas, as tendências para o lado negativo que nossos pais veem, mas nós não vemos pela experiência da idade. Então aparece, da filosofia grega, a presença extraordinária de Diógenes. Diógenes diz que a felicidade não tem nada. E ele era tão peculiar que, em Atenas, um dia, ele vestiu uma barrica daquelas que se exportavam bacalhau. E então pegou uma lâmpada de querosene e saiu com a luz acesa procurando um homem. Mas não é do sentido sexual, o ser másculo, o fêmea, que tenha valores internos e valha a pena ser compreendido, ser pesado, ser medido. Então, este é o valor do sentido homem na nossa colocação filosófica e linguística do passado. Hoje, com a divulgação e ampliação dos hábitos e da linguagem internacional, nós temos o homem apenas naquele sentido da sexualidade. Eu não posso dizer, mas é um homem, porque o sexo é que vai definir a função. Posso dizer, graças aos seus valores, age como homem, porque o homem era o símbolo da força, a mulher da fragilidade. Mas é uma fragilidade interessante. Eu tenho um amigo que me diz assim, Divaldo, se parir fosse masculino, ia acabar com o mundo, porque eu mesmo só tirei o primeiro filho. O segundo, negativo. Mulher é que nasceu para ser forte. Enquanto ela está na gravidez e chega o momento do parto, ela faz, ele vai ver, nunca mais eu vou ter filho. Acabou de ter o parto, quando vem aquela lassidão, aquele prazer, meu bem, por onde é que você anda? Já está preparando para o outro filho, sem se preocupar de maneira nenhuma com aquilo que é muito agradável durante a gestação. Então, Diógenes era tão peculiar que ele vivia de uma maneira muito simples, trajava-se o mais modestamente. A casa era uma tragédia. Naquele tempo não tinha máquina de tirar pó, também não tinha vassoura. A casa era uma dessas tragédias que encontramos muito na América do Norte. Aqueles que jogam tudo dentro de casa e têm que convidar mais tarde especialistas para limpar a casa. E o especialista vem caminhão do lixo
para tirar o lixo acumulado durante o período. É também uma patologia do ter. Não se desfaz das coisas que lhe pertencem, comendo, abre a lata e joga, porque de vez em quando ele vê que a sua lata está ali naquele monte de lixo. Mas não acha lixo, acha estético. Aquela coisa toda desarrumada para o indivíduo dessa problemática é estético. Os japoneses criaram vários mecanismos para evitar esta estesia, estabelecendo como religiosos determinados preceitos de higiene, porque a religião fala muito alto na emoção de todos, e o indivíduo ter uma vida digna de hábitos saudáveis, porque seria uma forma religiosa do shintoísmo. Mas então, aquele trabalho era tão peculiar que Diógenes morava numa das grandes cidades da época. E certo dia, alguém foi até ele e disse: Diógenes, tu sabes que nós já não nos pertencemos. Nós fomos conquistados pelos persas e agora nós vamos ser governados por Alexandre o Grande. Ele está em nossa cidade e ele te admira muito. Ele admira o teu desleixo, a tua forma de ser. E ele está querendo conhecer-te. Então, ele mandou pedir ao governador para que te leve à sua casa, porque ele deseja conhecer-te. E o governador mandou nos avisar-te, para que te prepares amanhã ou depois para visitares o grande conquistador do mundo. E Diógenes, mas eu não tenho o menor interesse de conhecer o conquistador do mundo. Mas como? Ele é o conquistador do mundo, pois então ele vem a me conquistar. É ele quem quer me conhecer. Eu não quero conhecê-lo, não vai somar em nada. Então, se ele quer me conhecer, ele que venha cá. E não deu importância. Quando Alexandre soube, ele havia ameaçado destruir a cidade, se não fosse atendido. Então, o governador manda dizer a Diógenes que ele ia destruir a cidade. Diógenes, que maravilha, porque a gente não tem mais o que se preocupar. Quando destruir tudo, está ótimo, porque não há mais perigo de destruição. Era a sua tese. Mas quando Alexandre Magno soube da resposta, achou-a maravilhosa. Que coragem! Mandar-me dizer que não vem ter comigo, que eu vá ter com ele. É muita coragem. Eu sou o governador da terra. O mundo conhecido já pertencia a ele. Alexandre Magno herdou do seu pai as conquistas. Aos 30 anos de idade, ele estava viajando para conquistar a Índia, a célebre viagem dos elefantes, atravessando a Cordilheira dos Alpes, sendo uma das maiores façanhas da história. Centenas de elefantes nas montanhas geladas, sem qualquer guia. E o povo se perdendo, dando lugar à Suíça de hoje, com os vários idiomas, desde Alexandre. Então ele resolveu visitar Diógenes. Foi visitar. Diógenes o recebeu, ele estava em pé, recebeu naturalmente. E então Alexandre olhou para aquele tipo magro, recurvado, descuidado, e disse: Diógenes, eu adoro sua filosofia. Apesar de ser o maior homem do mundo, de governar a terra, eu tenho uma grande paixão pela sua filosofia de vida. E quando Alexandre chegou, abriu os braços na porta de entrada e Diógenes estava escrevinhando no chão. Ele levantou a cabeça e o homem disse: venho dar-te metade do mundo. Venho convidar-te para que venhas governar comigo a humanidade. Eu serei o capitão e tu serás o filósofo. Então tu vens. Diógenes olhou para ele, deu um empurrão nele e disse: Senhor, não me retires
o que me não podes doar. Ele assustou-se, olhou para aquele miserável e perguntou, mas o que é que eu estou retirando de ti? Ele disse, o sol, estando na porta, projeta as tuas sombras sobre mim, e o sol não me podes dar. Ele achou esta resposta fenomenal. Perdoou Diógenes, voltou, morreu pouco depois, com 32 anos, ou foi assassinado, e Diógenes viveu ainda vários pares de anos. Então será a felicidade, esse desleixo, a vida nos impõe como instinto de conservação o ético, mesmo que não saibamos o que é o ético. Mesmo entre o homem primitivo, há uma tendência de lavar as mãos. Há uma tendência a ver a água, mergulha. É o instinto de preservação da vida. Então, logo depois, veio uma outra filosofia, o estoicismo. A doutrina estoica, extraordinária, de Zenão, de Cício. Zenão dizia, forte é aquele que enfrenta todo o sofrimento com naturalidade. Como ele é antes de Cristo, ele não pôde citar Jesus como o maior exemplo de estoicismo para levar à felicidade. Então nós vemos a história repetir-se de cenas estoicas maravilhosas, grandiosas. Por exemplo, Boécio dizia que era necessário sofrer para aprimorar a alma, como o diamante necessita da lapidação para brilhar como uma estrela. O sofrimento é um fenômeno biológico que está presente em todas as criaturas, dizia Cícero. E, ao mesmo tempo, falava que a velhice, que para muita gente é um fardo, é o período de sabedoria, porque uma pessoa idosa que soube viver tem sabedoria, sabe aquilo que é certo, que é errado. As forças orgânicas modificam o comportamento, as mudanças sexuais, as mudanças da atividade mental, a busca, são preenchidas através do trabalho notável de Cícero, que escreveu uma obra clássica do primeiro século de Jesus, que é chamada A Velhice. E eu, como uma pessoa idosa, porque velho é aquele que perdeu a alegria de viver, e pode ter qualquer idade. Eu encontro pessoas de 40 anos e me dizem, Marivaldo, eu não tenho a menor alegria de viver. Eu digo, então desce. Já que você não tem, ofereça-se a quem deseja a felicidade. Uma senhora vinha aqui e me falava do seu autoauxílio. Eu sei que não me posso suicidar. Eu sei que viverei depois da morte. Mas a vida é insossa. Eu não tenho razão para viver. Nada me prende. Eu então falei-lhe que o grande psiquiatra Viktor Frankl dizia que todos nós temos necessidade de um objetivo amanhã. Quem não tem uma meta para amanhã, torna a vida insuportável. Ele não vive, ele vegeta. É apenas um fenômeno biológico, mas ele não tem a ciência e a arte de pensar. Então, Viktor Frankl dizia, pense, nem que seja no sofrimento. Se você tem uma doença incurável, diz, amanhã eu estarei pior. Então, hoje eu vou aproveitar mais. E se amanhã amanhece pior, diz, ué, estou vivendo. Eu não esperava que fosse tão suave a minha piora. E quando pensa na morte, não é a destruidora. Todos nós vamos morrer. E isso é muito agradável, porque vai morrer o rico, vai morrer o pobre, vai morrer aquele que prejudica os outros, aquele que é prejudicado. As mortes são diferentes, porque elas dependem do nosso estado emocional e, sobretudo, do estado
de instinto de preservação da vida que tem as plantas, tem os animais, os seres humanos e a vida. Aristóteles costumava dizer: vida é movimento. Onde houver movimento, há vida. E o universo se movimenta. Curioso dizer isso 400 anos antes de Jesus. Esse notável discípulo de Platão, que escreveu uma obra magistral. Ele escreveu uma série de cartas a seu filho Nicômano, mas o livro foi traduzido ao português como Política, de Aristóteles. É uma das obras mais grandiosas da literatura antiga, que poderia orientar políticos a uma vida saudável, sem suborno, sem indignidade, que não é uma qualidade somente do político, é da criatura humana, é uma tendência de busca da felicidade. Então, desta forma, nós vamos encontrar o pensamento de Cícero, no seu A Velhice, dizendo que nada melhor do que uma pessoa de idade olhar para a juventude e, quando o jovem disser velho, a resposta pode ser um sorriso. Que bom, eu já cheguei aqui e não sei se você chegará. Não é? Porque muita gente desdenha. Eu mesmo, quando tinha 10 anos, eu olhava um rapaz da minha terra de 25 anos e dizia: meu Deus, como ele é velho, 25 anos, que horror! E certo dia eu acordei, era dia de meu aniversário e eu fazia 26 anos. Aí eu tive um choque, disse: meu Deus, como é que cheguei a 26 anos tão rápido? Mas eu olhei para um quarentão, que não era casado, o que antigamente era feio, não ser casado, mas um quarentão. E digo assim: mas fulano, 40 anos, como é que ele pode viver tanto? Até um dia que eu acordei e alguém disse assim: Edivaldo, 50 anos. Eu aí fiquei com vergonha. Meu Deus, 50 anos. Eu me sentia forte, jovial, idealista. 50 anos. Aí eu olhava para outro de 50 e dizia: coitado, aquele dali tem 50, aquela cara de 50, aquele corpo de 50, ou de corcunda, marchando como se fosse por cada falso. Eu digo: não, Deus nos deu a espinha dorsal, é o único animal que aguenta ficar de pé. O urso e o símio por algum tempo, mas nós saímos do quadrúpede para o bípede, e vamos sair do bípede para o espírito, que não necessita de pés para poder apoiar-se. Vamos poder flutuar. E já agora, através dos fenômenos parapsíquicos, das viagens astrais, que nós fazemos em corpo espiritual. Mas eu estava com mais de 50 anos, e comecei a ficar com vergonha. Mas aí eu olhei para de 70, digo: não, 70 eu não vou ter de jeito nenhum. Imagina, aquela coisa murcha, aquele cajuí, aquela coisinha, com exceção, não é? Mas daí a pouco tempo eu estava com 70. Que coisa antipática. Eu digo: isso não é possível. Este garotaço, com 70 anos... Aí eu tirei a camisa, apesar de fazer esporte, não frequentava academia, a minha academia era psicografar dia e noite, eu não tinha músculo, mas tinha calos nos dedos, que eu psicografava com lápis Faber número 2, até chegar no computador. E muito bem, aí eu me sentei, comparei assim os amigos que eu sabia que tinha mais de 70, eles mentiam, mas eu desculpava, mas sabia que tinha mais de 70. Aí eu digo assim: é 70 mais 80, né? Quantos anos ele tem? 80 anos. Aí a gente fala até: opa, 80 anos. Quer dizer, já morreu e não se lembra. Meus irmãos, eu vou confessar, quando eu completei 90, eu tive um choque moral, porque tinha 90 anos. Meu Deus! Mas eu era ágil, o pensamento flutuava, a memória era ótima. Eu fazia
muita palavra cruzada, e vivia e construía mentalmente algumas, também pensava muito, lia muito, sempre gostei de ler. E Deus era um pouquinho vingativo comigo, porque nós éramos de pobres, mas eu frequentava a biblioteca pública de Feira de Santana. E tinha um bibliotecário que gostava muito de mim, porque eu ainda usava calça curta. Naquele tempo se media a idade pela calça. Quando chegava a certa idade, não podia mais ter o joelho masculino, tão bonito, de fora. Aí passava a usar a calça comprida. Agora é o contrário. Quando fica velho, com as pernas tortas, calça curta. E a gente diz assim, meu Deus, olha aqui, 2 cambitos horríveis, mas a gente está se sentindo linda. É turista. E então, para ser turista, tem que botar os cambitos de fora. E, então, felicidade, né? Então vai, olha, não repare, mas eu estou um pouco à vontade. E eu digo, para ficar mais à vontade, só se tirar a calça, porque o mais não falta. Mas aí eu fiquei com conflito de velhice dos outros, me achando injustiçado. Eu fui várias vezes ao cartório conferir se não houve um erro, se não foi o ano de 1937, 1940. Não, o cartório era impiedoso. Estava lá emendado 5 de maio de 1927. E ainda tinha o nome do médico, doutor Martins. Ai, doutor Martins, minha mãe era frágil, mas teve 13 partos naturais e 3 abortos. Viveu até os 86 anos. E eu adorava aquela velhinha de olhos verdes. Então, quando eu vejo hoje Raul Teixeira, que a maioria aqui conhece, o orador, que tem olhos verdes, eu acho que ele é que é filho de minha mãe. Porque eu saí com esses olhos, antes de morrer ainda vou comprar verde ou roxo para ser enterrado com os olhos de minha mãe. Então, ela estava numa gestação aos 44 anos, e o médico da época, o único que tinha feito Santana de Dona Ana, eu vou aconselhar o senhor a abortar, porque seu filho vai lhe matar. Ela disse, a mim? Não. Se Deus me mandou meu filho, eu vou ter. Ela era analfabeta. Então o médico disse, a senhora vai morrer. Ela disse, não faz mal. É porque Deus quer. Eu não posso controlar. Não tinha onovulatórios, técnicas, era tudo natural. E ela bem contente. Eu disse, bom, eu vou acompanhar a senhora para poder preparar o atestado de óbito. A vida é muito engraçada, né? Há poucos dias eu estava em Feira de Santana. A cidade completava 192 anos. E eu, então, ia receber uma comenda por ser de Feira de Santana. E então eu estava lá, e o senhor prefeito me chama, e ele disse tanta coisa que eu não sabia que eu era. Então ele disse isso, ele disse aquilo, eu digo, Ave Maria, agora botar a comenda, e veio, botou a comenda. É neto daquele que disse que eu ia matar minha mãe. O velho doutor Martins morreu. Minha mãe morreu com 86 anos, porque no meu destino está assim. Quando eu tive um infarte, há 30 anos passados, o médico me disse, vá deitar que você vai morrer. No máximo, um mês depois. Pronto. Diagnóstico, eu disse, o que é que eu posso comer? Quase nada. Carnes vermelhas, nem pensar. Isso, nem pensar. Fica deitado, não pode se movimentar. Eu digo, e o que é que eu não posso fazer? Ele disse, nada. Vá deitado e esperar a morte. E aí fui, me deitei e fiquei esperando a morte. Naquele dia, Joana Dias me aparece, era uma segunda-feira, dia de sessão mediúnica, e perguntou assim, que fazes? Eu disse, minha irmã, eu estou descansando. O médico falou que eu estou muito grave, eu estou muito grave. Aí eu carreguei mais para não ter pena. Eu disse, minha irmã, eu estou muito mal. Eu estou 95% morto. Ela disse, qual é o problema? Não está falando comigo que estou 100% morta? Levanta daí, dá preguiça e vamos para a sessão. Eu digo, ela quer me matar. Porque o médico disse, não posso fazer nada. Se eu sair daqui
andar 200 metros para o outro edifício. E para a sessão, receber espírito, alguém vai me receber também. Aí ela diz, eu já vou. E só tem 5 minutos. Eu digo, mas meu Deus. Aí eu fiquei atordoado, gritei, chamei. Nilson botou uma campainha junto da cama. Aí foi um filho meu, forte, autista, aquela beleza de rapaz forte, autista. Ele me olhou e disse assim, tio, o senhor já morreu ou vai morrer? Eu estava muito pálido. Aí fui levado por ele. Na hora que eu cheguei, iam fechando a porta, porque aqui fecha a porta na hora. Se Jesus atrasar, ele não entra, porque fecha a porta. Aí eu disse, bota o pé aí depressa, que eu não posso correr. Ele botou o pé, segurou a porta, eu entrei. Quando eu entrei, sentei nisso, me disse, foi Joana, não foi? Eu digo, foi. Porque ela já está morta, mas está louca para morrer também. Pois bem, recebi espírito, de paz, fiquei ótimo. Quando acabou a reunião, eu estava me sentindo muito bem, sem a angina, aquela dorzinha insuportável. Eu tomava um vasodilatador, Isordio, para poder desentupir as artérias. Eu tinha 95% de uma artéria entupida, 80% de outra, e tinha outra mais simpática com 50%. Era só dar um espirro e cair morto. Então, eu tive parada cardíaca. Muito bem. Voltei ao médico. Depois que passou um mês, aí eu disse a ele assim, doutor, já se passaram 32 dias. Ele disse, mas é uma questão de rapidez. Pois ele morreu e eu fiquei. Imagina que coisa. Esse já tem uns 30 anos, ele já desencarnou. Eu orei bastante, porque antes ele do que eu, é claro. Então ajudamos-nos. O que é a felicidade? A felicidade foi quando Joana me disse, meu filho, você vai morrer. Eu digo, o médico disse. Ela disse, mas todos nós, todos vamos morrer. Eu disse, mas que horror, não é? Ela disse, realmente é um horror. Aí eu me lembrei de Sócrates, quando o juiz disse, eu te condeno à morte. Sócrates olhou para ele e sorriu. Ele disse, mas não é nada demais, porque todos nós, quando nascemos, já nascemos condenados à morte. E de fato, né? E disse, o juiz então se voltou para ele e disse, mas eu determino o dia que tu vais morrer. Ele disse, mas não sei, pode ser que você morra antes de mim. Mas não morreu não. Sócrates foi levado à desencarnação de uma forma linda. Quando ele disse a Críton, seu discípulo, agora eu vou verificar, enquanto vocês ficarão na expectativa. Porque ele acreditava na imortalidade da alma. Então, o que é felicidade? A felicidade, diz Giovanna de Ângeles, é o autoconhecimento. Da psicologia, diríamos, quando o indivíduo desperta, quando sai da consciência de sono, quando ele detém a verdadeira felicidade, está em ser, não em ter, porque o que se tem, deixa-se. Não se leva, senão, o que se é, através dos atos e da existência. Então, coube ao homem de Nazaré, esteta, o maior vulto que a humanidade jamais teve, estoico, o maior estoico. No momento da cruz, ele ama aos seus algozes. Perdoai, meu Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Nós ainda não sabemos, porque ainda não despertamos totalmente para a vida espiritual. Mais tarde veio o Espiritismo e reforça. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, hoje reencarnado, diz que a gente somente pode desfrutar da verdadeira felicidade depois que morre.
Um viandante subiu ao morro da existência e quando faltavam apenas 10 metros para atravessar o umbral da porta do céu, havia um abismo e ele não tinha nada, não tinha atos para servir de ponte entre o mundo longínquo e o mundo propínquo, entre Deus e as criaturas humanas. Não havia. Então, esta ponte é o sofrimento. É o sofrimento estoico, porque o sofrimento é um desgaste. E nas leis universais, a segunda lei da termodinâmica, tudo aquilo que tem vida, gasta. À medida que vive, gasta. Essa segunda lei da termodinâmica, da temperatura do nosso planeta, é fascinante. Imagine os senhores que, ao ser inaugurada a maior represa do mundo, o maior volume d'água reunido pelo homem, o eixo da Terra experimentou uma inclinação maior, porque aquele peso da água mudou a inclinação do nosso planeta, que viaja para a verticalidade. Ele era 23 graus possíveis. Depois do tsunami da África e Ásia, ele perdeu 3 graus, ficou com aproximadamente 21 de inclinação. Agora, com esta grande barragem da China, considerada a maior do mundo, influenciou. Então, nosso fuso horário mudou. Quase todos nós, mas o tempo parece mais rápido. Está mais rápido. Há alguns segundos, mas está mais rápido. Eu projeto algo para o ano e quando eu acabo de projetar, já chegou. É impressionante, porque a nossa vida dinâmica preenche os espaços vazios e não existe nada vazio no universo. A inércia não existe no universo. Está provado, segundo os geofísicos, que o universo, que eles pensavam que era uma máquina, eles agora dizem que o universo é um pensamento. Retrai-se e alarga-se. E nesse giro, os astros vão perdendo massa, que transforma em energia, que se converte em vida para aquilo que está no planeta. Então, o que é a felicidade? Poder amar. Poder dizer a alguém, eu te amo. Mas não é esse negócio de amorzinho, de dar um beijinho escondido, não. É este sentimento dentro do coração. A gente diz assim, eu não posso passar sem minha mãe, que é o meu caso. Eu lhe digo todo dia que ela me aparece todo dia e me pergunta assim, quando eu vou deitar, já orou? E eu lhe digo, mãe, o meu dia foi uma oração. E ela responde, ore, meu filho, você vai atravessar a noite e não sabe se vai saudar o dia. Eu digo, Ave Maria, mãe, ela é. E quando é de manhã que eu abro o olho, ela já orou, eu digo, mãe, estou chegando agora. Então, ore, meu filho, você vai acompanhar o sol e não sabe se chega à noite de luar. E ela sempre está ali. Tudo me faz lembrar da doçura daquela velhinha de olhos verdes e de coração santificado. Então ela me diz, sempre que você for falar de felicidade, diga ao público, ame os seus pais, mesmo que alguns não mereçam. Eles deram o máximo que é a vida e não souberam preservar. Então ame-os. Se tem mágoa,
Desculpe. Deu direito à sua mãe de ter sido temperamental, de ter brigado com você, a seu pai, de ter sido um pedófilo. Perdoe. Ele era um doente, não sabia. É a missão sublime do perdão. Se você está magoado com sua mãe, hoje mesmo, ou amanhã, que é domingo, dá uma ligaçãozinha pelo telefone. Olá, velhota. Chama de velhota, que ninguém gosta, mas adora quando é o filho que fala. Imagine para esta velhota. E para o pai. Eu me lembro tanto do meu pai austero, do século XIX. Quando o bigode dele sacudia, era uma surra que a gente ia tomar. E então, quando ele estava morrendo, ele me disse assim: Di, meu filho, você já me perdoou? Eu disse: mas o que, pai? As surras que eu lhe dei? Eu disse: olha, pai, você não sabe quanto eu lhe agradeço, porque o senhor me educou através do método que estava ao seu alcance. E as surras que o mundo me deu, eu suportei, porque aprendi a suportá-las com o senhor. O senhor foi o maior educador que eu já tive, porque ele detestava o espiritismo e dizia que tudo era mentira minha. Então ele me batia e dizia: diga que é mentira, que você não está vendo. Eu digo que é mentira, que pai está dizendo que eu não estou vendo. Aí, nova surra. Ele dizia assim: eu não vou chorar para ele não ficar contente. Aí eu ficava duro, não chorava. Me fez um grande mal, porque até hoje eu tenho muita dificuldade de chorar, de verter a lágrima. Eu choro no silêncio, na angústia, na noite dormida, lembrança do amor que este homem bondoso teve a ocasião de me dar. Um homem extraordinário, cumpridor do dever. E eu não conseguia ter raiva dele. A princípio eu ficava com raiva, eu projetava matá-lo. Ele vai ver, no dia que ele menos esperar, eu vou matar. E aí ele batia e dizia assim: chore. Eu dizia assim: não, não doeu. E aguentava firme. Até um dia, meus irmãos, que me apareceu um espírito, ele assim com a taca, sabe o que é taca? Daquele chicote. Ele, quando levantou, o espírito disse: diga a Chico, ele se chamava Francisco, que ele era péssimo. Eu nunca bati nele, eu sou o pai dele. Era meu avô, eu não conhecia. Quando eu nasci, todo mundo já tinha morrido, meus avós. Então eu fiquei tão contente. Ele disse: agora ele me paga. Eu disse: pai, eu estou vendo aqui um espírito, você disse que não existe, né? Ele me disse que é seu pai. E que o senhor me disse eu apanhar muito e ele não me bateu. Ele está me dizendo que se o senhor me bater mais uma vez, que nós vamos fugir. Ele e eu. Aí eu balancei a cabeça. A alegria de fugir do velhote. Ele disse assim, botou a taca na mesa assim: como é? Eu disse: seu pai está dizendo... Como é o nome do meu pai? Eu parei assim e o velhote disse: Temístocles. Olha que nome que ele arranjou. Nome grego. Eu disse: seu pai chamava Temístocles. O pai disse: como é que você sabe? Ele está dizendo, pai. E vou lhe dizer mais. Se o senhor tem dúvida, pergunte alguma coisa a ele que só o senhor saiba. Ele perguntou assim: como era o nome da mãe da sua madrinha de batismo? Eu nem sabia o nome da minha madrinha, quanto mais da mãe dela. Mas eu aí parei e meu avô disse: fulana de tal. Eu disse: fulana de tal. Ele disse: Di, meu filho, os mortos estão mortos. Eles não estão, pai. Eles estão aqui. Por exemplo, eu estou vendo Margarida, que era uma irmã minha que morreu antes de eu nascer. Era minha irmã número 5. Lá em casa a gente era numerado para facilitar. Mãe gritava: 8! Eu era o 13. Era o número sorte. 13! Aí daí eu. E meus irmãos também me chamavam 13. De 13.
Pois bem, então, eu me recordo que Margarida teve hidrocefalia, a minha irmã, a número 5. E então ela me apareceu e me contou. Eu não sabia, porque eu fui nascer 20 anos depois dela. Então, eu digo, olha, eu estou vendo aqui uma moça da cabeça muito grande, que derrama um líquido. Ela está dizendo que era a água que tinha na cabeça. Era cega, surda e muda. Viveu 8 anos. E minha mãe, esse anjo, cuidou dela e tomava conta da casa dos 12 filhos. Tomava conta. E conseguia dar conta. Não tinha nada de máquina nenhuma. Não havia nada melhor do que lavar prato e lavar panela, que era a missão nossa. Ai, lavar aquelas panelas de barro com bucha. Era um processo de evolução. Então, eu sou técnico em limpar as panelas daquela por gordura, nada. Que tempo maravilhoso, hein? Mas as panelas lá de casa, tinha uma beirada quebrada, tinha um traço aqui. Mãe, cuidado que ela está quebrada. Aí eu com a bucha ia limpando, até tirar aquele negror. E quando não estava assim, mãe dizia, 13, vai cuidar da panela. E lá ia eu para cuidar da panela, com cuidado para dar a rachadura ela não abrir. Mas era uma família linda. Então, eu gostaria de apelar para quem tiver qualquer drama com sua mãe, amar o pai e a mãe. É do Decálogo. Eles não têm culpa de ser ignorantes. Quando nós tínhamos os lar de crianças, e tivemos 664 crianças órfãs, eu apelava para minha mãe. Eu dizia, mãe, o que é que eu digo? Na época da transição sexual, como eu era muito católico, e tudo era imoral, a igreja meteu na cabeça que tudo era imoral, até viver era imoral. Para os padres pobres, para os ricos era muito moral, porque tinham tudo. Então, eu apelei para a mãe. Mãe, como é que eu vou dizer a essa menina nada sobre sexo? Porque a palavra já era uma palavra despudorada, sexo. Não era o ato, era o próprio nome. E a gente quase não falava. Deve ter aqui alguém de 60 anos, eu vejo todo mundo tão jovem, estou falando assim para agradar. Todo jovem, etc. Pois bem. Aí mãe me disse, compre um casal de coelhos e um casal de preás e coloque no gigo. As crianças vão ver como é que faz sexo. E aí, diante do fato, você explica. Veja que psicologia. Aí logo eu mandei providenciar, não um casal, mas 2 casais de preá. Antes de chegar, já foi parindo. Antes de guardar, já foi tendo criança. E o menino chegou e disse, Nivaldo, vem cá, a preazinha está vomitando o preazinho. Aí eu fui e dei aquela aula com as palavras que nenhum deles entendia nada, mas eu falei a questão da revolução sexual. E falei. Quando eu terminei, um deles disse assim, tio, o senhor quer traduzir o que disse? Eu digo, não, calma, vamos devagar. Os preás, os coelhos vão nos ajudar. Então, aquela mãe analfabeta, quanta coisinha errada que ela fez, que hoje eu vejo, mas era amor. O meu pai era amor. Ele tinha horror que dissessem que na família Franco tinha um psicopata. De mediunidade, nos anos 40, quando eu estava com 14, 15 anos, era um fenômeno patológico. Havia tese de doutorado. Grandes analistas da psiquiatria defendiam a tese da esquizofrenia, da epilepsia, dos transtornos convulsivos. E, claro, todo mundo pensava isso. Eu também pensava. Quando eu via os espíritos que eram da igreja, eu disse, mas você não é da igreja, não é padre, o que quer comigo? Me deixe. Você é o diabo? Não. Eu não sou grande coisa, mas não sou o diabo também. Diga ao padre fulano, que era o meu confessor, que ele está lhe enganando. Até o dia que a mãe dele se comunicou por intermédio.
nós estávamos conversando, eu caí em transe e ela conversou com ele. Quando eu voltei ao normal, ele estava chorando, porque ela disse assim, diga que é verdade. Eu sou sua mãe, fulana e tal. E ele chorou, e quando eu acordei assim, assustado, ele disse, olha, mamãe, acaba... Eu disse, o que é que tem, mamãe? Ela veio falar pela sua boca. Eu digo, e o que é que ela disse? Ela disse, verdade, nós, religiosos, fazemos um voto de silêncio, porque todos os santos eram médiuns. E aí ele me deu uma aula de catolicismo esotérico, mostrando Teresa d'Ávila com seus transes, apresentando Teresa de Lisieux, Santa Teresinha de Jesus, indo mais além, Jeanne d'Arc, a grande salvadora da França. E foi. Ele disse, todos eles são médiuns como você. Agora, eles viam os santos. Você não merece ver os santos. Eu digo, nem o demônio. O demônio é visto por protestante. Espírita não vê o demônio, não, vê o obsessor. Agora, se é protestante, está assim de diabo. Nos discursos que eles fazem, às vezes eu ouço, e diz assim, porque Satanás, tudo deles é com Satanás. Num discurso que eu vi de ponta a ponta, Satanás foi citado 32 vezes e Deus, 2. Já vi que Deus perdeu, né? 32. Pois nós não temos Satanás. Digamos aqui com a psicologia, nossos demônios, nossos transtornos, são os nossos demônios, nossas tentações, nossos hábitos, a que chamamos vícios, induzem-nos, às vezes, ao caminho, mas é o caminho pedagógico do erro para aprendermos o acerto. Só se acerta depois que erra. Como é que nós aprendemos a andar? Caindo? Quem desistiu ficou paralítico. Como é que nós aprendemos a falar? E a qualquer coisa, para encerrar, dizem que Edison, o pai da lâmpada, depois do fracasso, ele disse ao auxiliar, amanhã nós vamos recomeçar. O auxiliar disse, não, senhor, nós já fizemos 700 experiências que não deram certo. Então, amanhã eu não venho mais. Aí Edson disse, que curioso. Nós já sabemos 700 formas que não dão certo. Amanhã talvez dê. E quando ele tirou o ar da lâmpada, do bojo, e fez o vácuo, o filamento encandeceu. A luz acendeu. Se ele tivesse parado ali, até hoje estava com a tocha de fogo na mão. E desde essa lâmpada inicial, nós devemos ter quase uma centena de tipos de lâmpadas. As lâmpadas com valores químicos, com oxigênio, com ondas maravilhosas, graças a Edison, que por 700 vezes errou, até a hora que acertou. Assim somos felizes. Estamos vivos. E enquanto estivermos vivos, estaremos podendo amar. Amemos. Mesmo aqueles que não gostam de nós. Está provado cientificamente que quando nós amamos, quando fazemos a caridade, quando temos compaixão, há uma dilatação das artérias cerebrais e na área que corresponde à oração, as artérias se dilatam e nós desenvolvemos paz, felicidade e alegria. Então, o que é a felicidade? É a paz de consciência. Mas ela não pode ser uma linha reta. Digamos que é uma sinuosa. Momentos com, depois descidas para sustentar e outra ascensão. Evocando. É figura máxima da Bíblia. A felicidade não é deste mundo. Ergo bonus sum. Eu sou a bondade. Eu sou a luz do mundo. Vinde a mim.
e eu vos aliviarei. Vamos orar. Ó, divino amigo, permite que os companheiros de mediunidade assumam os seus lugares neste momento de nos transferirem forças e energia para o trabalho redentor de luz. Então nós te pedimos, primeiramente, pelos nossos irmãos passistas, para que eles nos transmitam energias. Nós te pedimos por nós outros, por nós próprios, por aqueles aos quais amamos, nossos familiares, nossos amigos. Nós te pedimos pelos que não gostam de nós e, desmoralizando-nos, pretendem dificultar a nossa marcha. Tem piedade deles, Senhor. Também te pedimos pelos suicidas, aqueles que não tiveram paciência de esperar. Nós te pedimos em favor daqueles que nos pedem para envolvê-los em orações. E também pedimos em favor da nossa casa, dos nossos diretores, dos nossos frequentadores, para que a dúlcida paz permaneça em seus corações. Nós te pedimos para suportarmos as vicissitudes da vida com paciência e resignação. Ó Senhor, abençoa a nossa água, faze que se transforme num veículo de saúde para nos atender a todos. Pela paz do nosso lar, pela paz no Brasil, pelas autoridades, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir o povo para que tenham paz e a honestidade tome conta do seu caráter. Pela paz na terra angustiada e sofrida. Em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos. Está encerrada a nossa sessão.